Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma aulinha aqui no canal. Na aula de hoje eu trago para vocês, gente, esse suplá, que é o suplá concha. Não é novidade aqui nas redes sociais, nem aqui no YouTube, mas eu não tinha ainda o tutorial desta peça disponível aqui no canal para vocês e muitas meninas estavam me pedindo. Segue com explicações detalhadas, eu fiz do meu jeitinho, carreira a carreira juntinho com vocês, trago várias dicas também para quem quiser fazer a peça maior ou menor se desejar. Você pode fazer aí um belíssimo centro de mesa, também pode trabalhar no fio 8 e usar aí como tapete redondo para decorar um cantinho na casa, um quarto. Eu espero que vocês gostem de me acompanhar a mais essa videoaula. Bom, pessoal, e a minha peça ficou medindo aqui, olha, 40 centímetros no meu ponto, tá? Lembrando sempre que essa medida pode ter alterações, dependendo aí da tensão do seu ponto e o material que você vai estar utilizando também. Bom, e aqui na minha peça eu usei o barbante Apolo da Círculo Fio 6, essa cor aqui é a cor 20. Lembrando que você pode também trabalhar com o fio 4, a sua peça vai ficar um pouquinho menor. Pode usar o fio de sua preferência e a cor de sua preferência também. Como eu citei no início do vídeo, você pode aí trabalhar no fio 8 e ter um belíssimo tapete. No fio 4, eu explico como você fazer a peça maior, pode usar como centro de mesa. E do fio Apolo, nós vamos precisar de 130 gramas para a confecção de uma peça. Eu vou passar a quantidade de uma peça, aí é só você multiplicar pela quantidade de peças que você vai fazer e chegar aí na soma final dos materiais. Intercalei também com essa cor linda aqui, lembrando mais uma vez que você pode usar a cor de sua preferência. Aí eu já usei o Barroco Max Color da Círculo também, fio 6, e essa cor aqui é a cor ao vivo, 4004. Tá linda demais. E dessa cor aqui nós vamos precisar apenas de 70 gramas para a confecção de uma peça. Usei também agulha para crochê 3,5 mm, eu uso muito essa daqui de 2 pontas. Vamos precisar da tesoura para os arremates e cola pano para os arremates finais. E lembrando sempre vocês que todos esses materiais vocês encontram com segurança e com facilidade lá no site do Armarinho São José, que é parceiro aqui do canal. E o link do site consta logo abaixo na descrição do vídeo. É só você clicar e vai direto lá fazer suas comprinhas. Bom, nós vamos iniciar aqui o nosso trabalho com o círculo mágico, mas sempre lembrando, se você estiver iniciando na arte do crochê, dá certo se você iniciar com 6 correntes e fechar o círculo com ponto baixíssimo. O círculo mágico, olha, eu deixo uma pequena sobrinha, envolvo o fio em 2 dedos, o fio que vem do novelo eu deixo pra cima e travo aqui com o meu dedo anelar. Busco o fio que vem do novelo, já vou girando aqui, ó, pra criar a minha primeira laçadinha. Travo e já tenho a minha primeira correntinha, pode soltar. Faço mais 2 correntinhas, totalizando 3, altura de um ponto alto. Vou fazer uma correntinha de intervalo, então são 4 correntes iniciais. Laço, volto dentro do círculo, um ponto alto. Uma corrente de intervalo, laço, volto dentro do círculo, o terceiro ponto alto, contando com as minhas 3 correntinhas iniciais. Nós precisamos ter aqui dentro do círculo um total de 12 pontos. Aqui já é o meu 4º ponto. Uma correntinha de intervalo entre um e outro. O 5º. Uma correntinha e aqui meu 12º ponto alto, contando com as 3 correntes iniciais. Dou uma alongada. E vou puxar aquela sobrinha, olha, fechando o meu círculo. Pode deixar bem fechadinho, tá? Retomo aqui o trabalho e falta aqui uma correntinha de intervalo pra gente estar finalizando. Uma corrente e eu finalizo no pezinho da terceira correntinha, deixando uma aqui de intervalo daquelas 4 iniciais. Ponto baixíssimo, a primeira carreira finalizada com 12 pontos. Bom, a nossa próxima carreira daqui onde a gente acabou de finalizar, eu subo 3 correntes, altura de um ponto alto. Venho no mesmo ponto onde eu subi as 3 correntes e trabalho mais um ponto alto. Esta será a nossa repetição nessa carreira, 2 pontos sobre cada ponto de base. Entre um e outro, uma corrente de intervalo. Próximo ponto, mais um bloco de 2 pontos. 1 e 2, no mesmo ponto. Uma corrente de intervalo e sigo a mesma repetição por toda a volta. Finalizando aqui a minha carreira, meu último ponto, 2 pontos altos sobre ele. Nós ficamos aqui no total de 12 blocos de 2 pontos altos. Entre um e outro,
uma corrente de intervalo. Sempre finalizando a carreira no pezinho da terceira correntinha onde iniciamos, com ponto baixíssimo. Agora é só repetição, tá, gente? Cada vez que você for iniciar uma carreira, daqui onde finaliza, você já sobe as 3 correntes iniciais, altura de um ponto alto, quem preferir pode subir 2, e sobre o último ponto de cada bloco, vamos trabalhar 2 pontos altos juntos, 1 e 2, no mesmo ponto. Nossos blocos vão aumentando um ponto a cada carreira. Uma corrente de intervalo entre um e outro. Vem no próximo, ponto sobre ponto, e sobre o último ponto de cada bloco, não importa com quantos pontos você vai estar aqui no seu bloquinho, é sempre ponto sobre ponto, e sobre o último ponto, 2 pontos altos sobre ele. E nossos blocos vão aumentando a cada carreira. Uma correntinha e repete. Vai dar toda a volta, são 12 blocos. Não esquece dessa uma correntinha aqui para finalizar com baixíssimo no pezinho da terceira correntinha e dar início à próxima carreira. Deixa eu mostrar para vocês a peça que eu tenho pronta e mostrar os motivos. Olha, a gente tem 12 motivos aqui na base da nossa peça e a cada carreira vamos aumentando um pontinho no final de cada bloco, ou seja, 2 pontos altos juntos no final de cada bloquinho, tá joia? Eu vou adiantar minha peça e já venho passando a quantidade de pontos que eu fiquei em cada bloco aqui pra vocês. Bom, pessoal, aqui eu já adiantei a minha peça, eu trabalhei um total de 10 carreiras, a contar desde o miolinho aqui. Nós ficamos em cada um dos nossos blocos com um total de 10 pontos altos, sempre ponto sobre ponto, e sobre o último ponto de cada bloquinho, trabalhei 2 pontos altos juntos. Fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A contar aqui do miolinho, nossa primeira carreira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Caso você queira sua peça maior, porque aqui, olha, é a base do nosso suplá. Comporta um prato grande, bacana. Caso você queira sua peça menor, para fazer aí aquele suplazinho, para fazer uma mesinha de chá com um prato de sobremesa, é só você trabalhar por menos carreira, não vai mudar nada. Segue agora com o bico de acabamento normal, pode seguir as explicações normalmente, mesmo você tendo trabalhado menos carreira ou mais carreira também, tá? Você pode fazer sua peça bem maior se você desejar e ter aí um belíssimo centro de mesa e até um tapete, fica muito lindo também para usar no quarto. Então, você segue trabalhando com a mesma repetição por mais carreiras se você desejar, ok? Sempre ponto sobre ponto e sobre o último 2 juntos, não vai mudar nada lá no acabamento para você, tá joia? Agora, nós vamos fazer aqui uma carreira somente de ponto baixo. Se você fez sua peça maior ou menor, segue o mesmo procedimento. Finalizou aqui? Nós vamos subir 2 correntinhas, altura de um pontinho baixo, sigo ponto baixo sobre cada ponto alto da carreira anterior. E sobre o último ponto de cada bloco, vamos manter o aumento. Vamos fazer 2 pontos baixos juntos sobre o último ponto de cada bloco. Trabalhando aqui, ponto baixo sobre cada ponto alto, cheguei no meu último ponto do bloco. Sobre esse último ponto, eu trabalho 2 pontos baixos sobre ele. E o segundo ponto baixo. Sobre o mesmo ponto alto, nesse último ponto do bloco, eu trabalho 2 pontos baixos sobre ele. Vem no intervalo de correntinha à frente, olha, eu pego por baixo do intervalo da correntinha, um ponto baixo. Próximo bloquinho, ponto baixo sobre cada ponto alto, e sobre o último ponto alto do bloco, eu trabalho 2 pontos baixos sobre ele, mantendo aqui o nosso aumento. Chegando aqui no final do bloco, meu último ponto do bloco, eu faço um baixo e mais um ponto baixo sobre o mesmo ponto. Intervalo de correntinha, um ponto baixo. E sigo com a mesma repetição por toda a volta. Bom, pessoal, aqui já estou finalizando a minha carreira, ponto baixo sobre cada ponto alto da carreira anterior. Lembrando que no último ponto de cada bloco, devemos trabalhar 2 pontos baixos sobre o mesmo ponto. E no intervalo aqui, olha, meu último intervalo, um pontinho baixo. Já cheguei aqui onde nós iniciamos com 2 correntinhas. Eu venho no pezinho da segunda correntinha e finalizo com um ponto baixíssimo. E a nossa peça está dessa forma aqui. Bom, agora nós vamos iniciar nossos pontinhos V. Eu vou subir daqui já 5 correntes. 1, 2,
3, que faz a vez de um ponto alto, e mais 2 correntinhas de intervalo, total de 5 correntes, laço o fio, volto no mesmo ponto onde eu subi as 5 correntes e faço um ponto alto. Então, eu já tenho aqui, olha, meu primeiro pontinho V, ok? Ele fica dessa forma aqui. Faço uma correntinha de intervalo, vou pular sempre 3 pontos de base. Reparem que o meu pontinho V está sobre esse primeiro pontinho baixo. Eu tenho um à frente, 2, 3, tá? Conta certinho que ele fica bem espremidinho aqui do lado. 1, 2, 3, eu venho no quarto ponto, faço outro ponto V, que é um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto sobre o mesmo ponto. Já é meu segundo ponto V. E essa será a nossa repetição. Entre um ponto V e outro, uma corrente de intervalo. Pulo novamente 3 pontos baixos, 1, 2, 3, e no próximo eu repito o ponto V, que é um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto sobre o mesmo ponto. Uma corrente e repito por toda a volta. Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando meu último pontinho V, uma corrente, pulei 3 pontos, um ponto alto, 2 correntes de intervalo e mais um ponto alto sobre o mesmo ponto. Meu último pontinho V, uma corrente, pulo os 3 pontos restantes e finalizo com um ponto baixíssimo sobre a terceira correntinha daquelas 5 iniciais. 1, 2, 3. Olha, eu entro na correntinha, um baixíssimo. E aqui, no caso, como eu vou entrar com outra cor, eu vou cortar o fio e depois eu faço o arremate. Deixo sempre uma pequena sobrinha aqui, olha. E você pode trocar a cor a hora que você achar necessário aí, tá? Troca de cor é a gosto de cada um. Você pode fazer sua peça tudo de uma cor só, ou você pode fazer aqui os lequezinhos que nós vamos fazer agora nessa mesma cor, somente depois trocar, tá? É só usar a criatividade. Passo aqui por dentro da laçadinha, puxo e dou um nozinho. Para ajudar no arremate depois, eu ainda venho nessas 2 correntinhas que eu tenho à frente de intervalo, olha, eu passo o fio para frente e na próxima correntinha eu levo o fio novamente lá para trás. Assim eu já prendo a próxima cor aqui, bem forte, e já vou arrematando. A troca de cor eu fiz e escolhi essa cor, mas você pode fazer a cor de sua preferência, porque eu acho que dá um detalhe bem bacana. Olha, a cada hora que a gente faz o pontinho V, para fazer os leques de outra cor, então dá esse encanto aqui na peça. Mas repetindo, você pode trabalhar sua peça tudo de uma cor só. Bom, eu vou entrar aqui agora com a cor coral, que é o Max Color da Círculo Fio 6. E lembrando que você pode usar a cor de sua preferência. Eu vou prender o meu fiozinho, olha, aqui onde eu acabei de fazer o arremate e passei o fio pelas 2 correntinhas, nesse mesmo pontinho V aqui. Só que eu venho bem aqui no cantinho, depois eu vou trabalhar daqui pra cá, tá? Dou um nozinho bem apertado, deixo uma sobrinha. Entro aqui por baixo das 2 correntinhas, busco meu fio e já subo 3 correntes iniciais. 1, 2, 3, altura do meu primeiro ponto alto. Nesse mesmo intervalo, eu trabalho mais 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Já fui trabalhando sobre as sobrinhas, tá? Como eu prendi bem forte, depois é só cortar aqui rente, gente, e dar um pinguinho de cola. Ficamos aqui no total de 5 pontos altos, contando com as 3 correntes iniciais. 1, 2, 3, 4, 5. Sem correntinha de intervalo, eu venho aqui, ó, no intervalo de uma correntinha entre um ponto V e outro e prendo com um ponto baixo. Já laço o fio sem correntinha, venho no próximo pontinho V e faço direto, olha, 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Tudo no mesmo intervalo. Sem correntinha, eu venho no espaço de correntinha da carreira anterior e prendo com ponto baixo. Já laço o fio, venho no próximo ponto V, 5 pontos altos. E essa será a nossa repetição por toda a volta. Nossos leques, todos com 5 pontos altos. Se você achar que o seu ponto é muito soltinho, você pode trabalhar 4 pontos, tá? Aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4 e aqui o quinto. Intervalo de correntinha da carreira anterior, sempre prendendo com ponto baixo. Já laça, vem no próximo ponto V e repete o procedimento por toda a volta. Bom, finalizando aqui mais uma carreira, meu último bloco de 5 pontos, tenho aqui meu último intervalo, prendo com ponto baixo. Feito isso, já venho direto aqui, olha, nas 3 correntes iniciais e prendo com ponto baixíssimo, finalizando a nossa carreira.
E aqui eu vou cortar o fio, porque eu vou entrar novamente com a cor cru. Deixo sempre uma pequena sobrinha para me facilitar no arremate depois. Passo por dentro da laçadinha e puxo, dando aqui um nozinho. Aqui também eu faço o mesmo procedimento, eu venho no próximo ponto alto de base, entro nas duas cordinhas do ponto, trago a sobra para frente e no próximo ponto eu levo a sobrinha lá para trás. E aqui, no caso, nós vamos repetir nossos pontinhos V. Eu tenho aqui sempre aquele pontinho baixo entre um bloquinho, né, um leque e outro. Eu venho nesse pontinho baixo, pegando nas duas alcinhas do ponto, entro com o meu fio de outra cor, dou um nozinho bem apertado, lembrando de deixar uma pequena sobrinha. Ajusto aqui, entro no mesmo ponto, que é o pontinho baixo, e busco o meu fio. Novamente, eu subo aqui 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Exatamente como fizemos a primeira carreira de ponto V, tá? 3 faz a vez de um ponto alto e 2 de intervalo. Laço, volto no mesmo pontinho baixo, mais um ponto alto. Então, eu já tenho aqui o meu primeiro pontinho V. Faço aqui uma correntinha de intervalo bem soltinha. Quem tiver o ponto muito apertadinho, pode fazer 2 correntinhas de intervalo aqui, porque precisamos fazer o próximo ponto V, olha, no próximo ponto baixo. Então, se o seu ponto repuxar, é porque seu ponto é muito apertado e exige que você faça 2 correntinhas de intervalo. Laço o fio, venho no próximo pontinho baixo e repito o ponto V, que é um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto sobre o mesmo ponto. Uma outra dica também, se o seu trabalho repuxar nessa carreira aqui de ponto V, o pontinho V você pode fazer com intervalo de 3 correntes aqui dentro. Ponto alto, 3 correntes e mais um ponto alto sobre o mesmo ponto. Tá joia? Mantenha uma correntinha, quem preferir faça 2. Vem no próximo pontinho baixo, ponto V, que é um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto. E quem preferir, pode fazer com 3 correntes aqui no intervalo do ponto V. Se repuxar o trabalho, aumenta a quantidade de correntinhas. Se não repuxar, segue o procedimento normal. Uma correntinha bem folgadinha, próximo ponto baixo, ponto V, que é um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto. Vou seguir, então, com a mesma repetição por toda a volta e já retorno aqui com vocês. Finalizando mais uma carreirinha juntinho com vocês, meu último pontinho V, uma correntinha de intervalo. E aqui, olha, foi onde nós iniciamos o primeiro ponto V com 5 correntes iniciais. Eu venho e faço um baixíssimo na terceira. 1, 2, 3. Bem no pezinho da terceira correntinha, olha. Deixando 2 aqui de intervalo. Um ponto baixíssimo. E aqui podemos cortar o fio, porque vamos entrar agora com a outra cor novamente. Deixa sempre uma pequena sobrinha. Olha aqui como que nós estamos, desta forma. Passa aqui por dentro da laçadinha, olha, para travar aqui o nosso fio. Aperta. Nas 2 correntinhas aqui que eu tenho à frente, eu venho aqui na primeira, trago a minha sobrinha para frente e na próxima eu levo a minha sobrinha lá para trás. Novamente eu prendo o fio da outra cor aqui no pontinho V, onde eu acabei de fazer o arremate, bem aqui no cantinho. Deixo uma pequena sobrinha e dou um nozinho. Entro aqui nesse mesmo intervalo, busco o meu fio e já subo 3 correntes iniciais, que é o primeiro ponto. 1, 2, 3. Vou manter os meus leques com 5 pontos altos também, como na carreira anterior. Então, eu laço, no mesmo intervalo, eu faço mais 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. Totalizando 5 pontos altos, tá? Se você achar que é pouco para o seu ponto, a tensão do seu ponto, pode fazer mais. Se você achar que é muito, pode manter 4, assim como se você fez na carreira anterior, ok? Venho no intervalo de correntinha, entre um ponto V e outro, prendo com ponto baixo. É o mesmo procedimento. Laço, venho no próximo ponto V, 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Intervalo de correntinha à frente, prendo com ponto baixo, já laço, próximo ponto V, 5 pontos altos.
Vou repetir o mesmo procedimento por toda a volta. Finalizando mais uma carreirinha, meu último leque, ponto baixo, finalizo com baixíssimo, olha, no pezinho da terceira correntinha. Mais uma vez, eu corto o fio, deixo uma sobrinha, porque eu vou entrar com a outra cor e fazer a última carreira de pontinho V. Passo por dentro da laçadinha, dou um nó e passo aqui por dentro, olha, do próximo ponto e do próximo eu levo novamente o fio para trás. Bom, aqui eu vou fazer a minha última carreirinha do pontinho V, o mesmo procedimento, eu venho no pontinho baixo. Vou prender o meu fio, dou um nozinho bem apertado. O que muda aqui, gente, é o intervalo de correntinhas, tá? Então, você entra aqui no mesmo pontinho baixo, busca o fio, sobe 3 correntes. Altura do primeiro ponto alto e mais 2 correntes de intervalo. Total de 5 correntes. Laça, volta no mesmo ponto baixo, um ponto alto. Meu primeiro pontinho V. Aqui no caso, se o seu ponto for muito apertadinho, no intervalo do ponto V, você pode fazer com 3 correntes, tá? Entre um ponto V e outro, eu faço 2 correntinhas nessa última carreira, para não repuxar aqui o meu trabalho. Venho no próximo ponto baixo e repito o ponto V, que é o ponto alto, 2 correntes, quem preferir faça 3, e mais um ponto alto sobre o mesmo ponto baixo. 2 correntinhas de intervalo e sigo o mesmo procedimento por toda a volta. Finalizando aqui meu último pontinho V, um ponto alto, 2 correntes, e mais um ponto alto sobre o mesmo ponto baixo. 2 correntes de intervalo, finalizo com baixíssimo no pezinho da terceira correntinha, lá onde nós iniciamos a carreira. Vamos cortar o fio mais uma vez e entrar com outra cor e fazer nossa última camada de leque. Bom, aqui na minha última camada de leque é o mesmo procedimento, prendo o fio aqui no cantinho e eu tenho uma dica para vocês. Se você tem um ponto muito apertadinho, eu sugiro que você faça 6 pontos altos aqui no nosso leque. Se o seu ponto for mais soltinho, pode manter os 5 pontos, tá? Se você fizer com 6 e o seu trabalho criar babados, você pode fazer com 5 pontos. Subo aqui as 3 correntes iniciais, altura de um ponto alto. No meu caso, eu vou fazer com 6 pontos. Então, no mesmo intervalo, eu faço mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Totalizando 6 pontos, contando com as 3 correntes iniciais. Venho no intervalo de 2 correntes da carreira anterior e prendo com ponto baixo. Uma outra dica, gente, se você fizer com 6 e ele criar babados, e se você fizer com 5 ele repuxar, para você trazer uma estrutura na sua peça, você pode fazer um bloquinho com 6 pontos e no próximo com 5. No próximo com 6 e no próximo com 5. Eu faço isso na minha peça, tá? Porque o meu ponto, se eu fizer todos os blocos com 6, ele cria babás, a peça fica assim, eu não gosto. Se eu fizer com 5, ele repuxa e quer virar um chapéuzinho. Então, para mim trazer um equilíbrio, eu faço um bloco com 5, o próximo com 6. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Não interfere em nada aqui no modelo da nossa peça, tá? Então, fica a dica aí se caso acontecer o mesmo procedimento com você. Fez o ponto baixo, já laça o fio direto, vem no próximo ponto V. Aqui eu já vou fazer com 5 pontos. 1, 2, 3, 4 e 5. Assim eu trago um equilíbrio para minha peça e ela fica certinha, certo? Vem no cordão de correntinha, ponto baixo. E sigo a mesma repetição por toda a volta. Vou adiantar minha peça e já retorno aqui com vocês. Bom, finalizando aqui meu último leque, faço um ponto baixo aqui no intervalo de correntinha e finalizo, gente, olha, no pezinho da terceira correntinha, como nós viemos fazendo em todo o nosso trabalho, tá? Ponto baixíssimo. Aqui eu já cortei o fio, passo por dentro da laçadinha e puxo, dou um nó. Pra fazer o arremate aqui, o mesmo procedimento, eu passo o fiozinho aqui no próximo ponto, olha, a sobrinha. E no seguinte, eu levo novamente lá para o lado de trás, tá? Eu já fiz aqui alguns arremates. Eu divido esse fio em 2 partes, como é o fio 6, 3 cabinhos para cada lado. O mesmo arremate que eu faço em todas as minhas peças. Com uma agulha mais fininha, para não repuxar o meu trabalho. Eu venho trazendo esse fiozinho um pouquinho mais abaixo aqui, olha. Passo na trama do ponto,
dou 2 nozinhos, bem de leve. E o excesso eu passo aqui, olha, por dentro desses pontinhos. Corto o rente e dou um pinguinho de cola. Eu uso a cola pano da Círculo. Bom, pessoal, aqui eu já fiz todos os meus arremates, coloquei também aqui a minha etiquetinha. Olha, o lado avesso da nossa peça fica desta forma. Eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar mais essa videoaula. Se gostou, vou pedir para você deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação e o crescimento do meu canal. E se fizer essa peça, vou pedir para você me marcar lá nas redes sociais para que eu possa ver e compartilhar seus lindos trabalhos. Muito obrigada pela companhia e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!